Oi, querida, chega aqui. Hoje é o dia do segundo episódio do bate-papo LGBTQIAP+, no qual hoje serão fatos e histórias da comunidade LGBT de forma geral, que a gente vai aprender hoje, que de certa forma é importante. Então, além de toda uma alusão que esse vídeo vai ter, ainda vai dividir muita coisa, inclusive fatos que são necessários para a gente saber a realidade. Então continue nesse vídeo, que hoje é o segundo episódio. Caso você não tenha assistido o primeiro, ou você não me conheça, ou você não sabe, mas esse quadro visa informação, dividir experiências, conselhos e ainda bissexualzinho contar coisas sobre a comunidade e minha perspectiva, no qual vocês também vão ter a oportunidade de contar as suas. Em todo vídeo, se vocês quiserem dividir sua experiência, algum comentário, perguntas ou até ideias de vídeo, pode deixar aqui no comentário ou mandar na minha DM do Instagram, que nem eu já recebi alguns DMs. Vou colocar algumas aqui, que eu já recebi. Inclusive, muito obrigado a todo mundo que tá gostando, tá sendo representado. Então, vamos pro vídeo. Sobre o arco-íris, um canto se eleva. Oi, querida, prazer de novo. Já que estamos aqui, eu me chamo JP Garcia. Nesse canal eu divido os tópicos de autocuidado, lifestyle, lei da atração e agora esse novo quadro aqui, bate-papo LGBTQIA+, ok? Bom, nosso vídeo, inicialmente eu falei que hoje é sobre histórias, fatos e falar sobre muita coisa. Eu dividi ele em alguns tópicos, no quais hoje eu tenho minha rede de apoio aqui, no celular de minha mamãe, e eu dividi ele em alguns tópicos. Entre eles tem indícios de onde tudo começou. O próximo tópico é primeiras personalidades LGBTs, no qual não foi tão difícil de achar, já que, né, graças à internet oferece isso, só que eu fui realmente nos primórdios dos primórdios, nos que os relatos mostram, ok? Pesquisei também sobre LGBT na genética, porque eu sei que se levanta um debate muito grande, principalmente sobre pessoas que utilizam isso como argumento, ok? O porquê da sigla, grandes figuras LGBT na sociedade, primeira parada LGBT no mundo, fatos curiosos sobre a comunidade e ainda quis trazer um pouco de informação sobre a expectativa de vida para as pessoas LGBTs, ok? Então vamos dar início do vídeo. Então, querida, novato, não sei, informação para você LGBT, se você for apresentar os primórdios, o que seria a comunidade LGBT de início? Bom, a comunidade LGBT a sigla, ela me puxou de lésbicas, gays, bissexuais, no momento eu me esqueci, transexuais e, obviamente, outras identidades da própria comunidade, ok? Essa sigla ela foi, obviamente, mudada. Eu acho que em alguma das partes aqui eu falo sobre isso, que era GLS, mas whatever. Tem toda uma questão até do machismo na própria comunidade, certo? E ainda bem que foi mudado, tem toda uma história que talvez a gente fale aqui, mas a gente vai... Vamos continuar. Basicamente, essa comunidade, por ter uma orientação sexual da grande maioria da sociedade, enfrenta muito preconceito, enfrenta muitas adversidades, enfrenta muitas vezes muitos desafios, e principalmente quando há pessoas que na sociedade já são vulneráveis, como principalmente mulheres, que nem eu falei sobre o machismo, porque além das mulheres enfrentarem o machismo da própria sociedade, ainda enfrentam preconceito, ou quando enfrentam o racismo e o outro preconceito sobre a orientação sexual. Então são muitos preconceitos que no final se misturam e cada um pesa mais que o outro. Na verdade, todos pesam, de certa forma, certo? Então, basicamente o que a comunidade tem feito é buscar reconhecimento e, claro, buscar direitos de existir e de viver bem em sociedade, ok? Vamos para o primeiro tópico, que é indícios do início da comunidade LGBT. Parents, não foi internet que alguém viu e falou: estou pensando em ser LGBT. Não, acreditem ou não, mas há indícios arqueológicos e indícios também documentados que se sabe que havia homossexualidade e diversas identidades de gênero e orientação sexual, claro, mas a homossexualidade como todo, identidade de gênero, como eu falei anteriormente, desde os primórdios. Eu trouxe aqui um fato que eu achei na internet dessas civilizações antigas, que eu achei um registro arqueológico sobre, no mundo antigo, na Mesopotâmia, 3.000 anos antes de Cristo. Okay? Há registros de que sacerdotes da deusa Inanna, que viviam fora das normas de gêneros tradicionais,
possivelmente representando pessoas trans ou não binárias. Já no Egito Antigo, túmulos de 2 homens, vou colocar o nome aqui, Niakhnomun e Khnumtumpim, foram descobertos com representações que sugerem uma relação amorosa. É isso tanto que as pessoas mais comentam na internet para saber se realmente era homossexualidade ou não, o que havia ali. Então divide muitas opiniões até hoje ainda, né? Tem gente que acha que não. Grécia e Roma Antiga. A homossexualidade era comum, especialmente entre homens mais velhos e jovens aprendizes. A meu Deus, eu desaprendi a ler. Pederastia. Platão, no Banquete, descreve o amor entre homens como algo nobre. Na China Antiga, histórias de imperadores com amantes do mesmo sexo, como o corte da manga, indicam aceitação em alguns períodos da história chinesa. América pré-colombiana, os 2 espíritos eram respeitados em muitas culturas indígenas, representando identidade de gênero fluida. Bom, a gente sabe que com o avanço do cristianismo e do Islã, a visão da homossexualidade se tornou, digamos que, repressiva e, ao mesmo tempo, algo considerável ruim e que, de certa forma, não atendia aos quesitos que as pessoas queriam, que é para reprodução, certo? Então, até hoje, esse é um dos argumentos que eu sei que o pessoal levanta sobre isso e que desde a antiguidade, a partir dos avanços das religiões, principalmente, as pessoas começaram a destilar visões negativas e também perspectivas, digamos que errôneas sobre a comunidade. Primeiras personalidades LGBT, eu juro, quando eu vi isso, quando eu fui pesquisar, quer dizer, pela primeira vez, isso eu falei, cara, imagina só, as primeiras personalidades LGBTs não podem se posicionar, obviamente, não podem se posicionar abertamente para todos, né, talvez até para ninguém, não podiam dizer, eu tenho uma orientação sexual, não sei, eu quero namorar, ter alguma coisa com homem, não sei, eu quero ter alguma coisa com mulher. Não sei. Tô falando realmente só na relação amorosa ainda. Não tô nem falando sobre identidade ainda, que imagina só. Imagina só pensar isso. Sobre identidade, ou sobre gênero e tal. Mas, obviamente, elas não se expressavam abertamente, só que ainda assim se entendiam como personalidades LGBTs. Há indícios de que algumas figuras históricas que eu achei na internet eram LGBTs. Eu vou ler alguns aqui para vocês. Na Antiguidade, na Idade Média, quando eu pesquisei sobre isso, eu falei, será que tinha? E será que tem algum que eu conheço? Aí eu vi que tinha o Alexandre o Grande. Logo eu fiquei tipo, gente, eu juro que eu não sabia. Eu mesmo estudando história, vendo algumas coisas de relatos, eu não sabia que Alexandre o Grande tinha, de certa forma, alguns indícios sobre ele. E vamos lá. De 356 a 323 anos antes de Cristo, relatos indicam que ele teve um relacionamento com o seu general e amigo íntimo, Hefestion, acho que é assim. Leonardo da Vinci eu já sabia. Não tô cagando pro outro, mas agora já vou pro outro. Mas Leonardo da Vinci eu já sabia porque isso o pessoal do TikTok sempre falou. Eu vi o pessoal falando já uma vez. Enfim, de 1452 a 1519 foi acusado de sodomia em Florença. E muitos historiadores sugerem que ele pode ter tido relações homoafetivas. Isso ainda divide debates. Obviamente a gente não vai saber comprovado, tipo assim, não, Leonardo da Vinci era, mas a gente considera. Ou não, né? São indícios, ok? Não são, digamos assim, um fato comprovado. Mas ainda assim são indícios, ok? Vamos lá, Rainha Cristina Suécia. Essa quando eu vi, eu fiquei tipo assim, cara, que diva. Porque prestem atenção no que eu achei sobre ela. De 1626 a 1689. Ela recusou um casamento, o que com certeza na época deve ter gerado muito mais choque do que ela, digamos que só o que ela fazia depois, que era se vestir com roupas masculinas. Acho que o fato dela ter recusado o casamento deve ter gerado mais polêmica do que isso, não vou mentir. E mantinha relações com mulheres. Gente, que diva. Já no século XIX e século XX, eu achei que o Oscar Wilde, de 1854 a 1900, escritor irlandês que eu não conhecia, conheci depois disso, condenado por indecência grave devido à homossexualidade. Alan Turing, de 1912 a 1954, pai da computação. Esse eu conhecia e eu já vi. Pai da computação moderna, foi perseguido por ser gay e submetido à castração química. Eu me lembro que eu vi isso, não foi em sala de aula, mas eu lembro que eu vi isso na internet, sobre
atrocidades que aconteceram na história e, sinceramente, eu fico pasmo até hoje o quanto o preconceito que, por mais que, graças a Deus, aqui no Brasil não tem mais isso, digamos que não tem uma perseguição tão abertamente, né, que a gente, né, vamos lá, tão abertamente explícita desse jeito, tão proporcional, desse nível, ainda assim a gente sabe que o preconceito, digamos que ele tá nas raízes e propagado na sociedade, que eu tenho muito medo, de verdade. P. Johnson, essa diva é a maravilhosa, nossa ativista trans negra. Eu já coloquei ela, eu vou colocar uma foto dessa diva aqui, que eu já coloquei ela em algumas vezes no meu perfil, quando é dia da comunidade LGBT, porque ela tava nos motins e também tava na primeira parada LGBT, que teve um papel fundamental nos motins de Stonewall, isso mesmo, nos Estados Unidos da América. Exato, é uma diva maravilhosa e que vocês com certeza precisam pesquisar mais sobre a história dessa diva, porque ela é realmente uma figura histórica para nós da comunidade. Agora, LGBT na genética. Gente, isso devido tanto à opinião, porque eu lembro que eu tive que falar com uma amiga minha e ela, de certa forma, não é que ela achava que influenciava diretamente, mas ela acredita que sim, pessoas, digamos que LGBT pode sim ter mais pessoas LGBTs na família por conta da genética. Eu não entendi muito bem quando ela falou sobre isso, porque realmente me senti um burro, porque eu realmente não sabia. E não é que tem nada comprovado, até hoje não tem nada comprovado sobre isso, mas ainda assim tem um grande achismo sobre isso, digamos assim, e até hoje que divide opiniões, ok? Eu fui pesquisar sobre isso também, e pesquisas mostram, eu vi um dos estudos com gêmeos que fizeram, que pesquisas mostram que gêmeos idênticos, que compartilham 100% do DNA, têm maior probabilidade de ambos serem gays, do que gêmeos fraternos, sugerindo uma influência genética. Quando eu vi isso, eu fiquei, gente, eu realmente não sabia. Gene gay. Pesquisei sobre o gene gay e eu achei uma pesquisa que foi que em 2019, e aí eu fui pesquisar se essa pesquisa realmente aconteceu, eu tenho muito medo de sair de GPT, mas que em 2019 estudos de grande escala publicados em um gene gay único, mais uma combinação de fatores genéticos e ambientação pode influenciar a orientação sexual. Já isso eu realmente concordo sobre essa, mas uma combinação de fatores genéticos e ambientais podem influenciar a orientação sexual. Eu concordo e discordo, porque eu realmente não sei. Não vou saber falar sobre isso, tipo, epigenética. Estudos sugerem que fatores hormonais durante a gestação podem afetar a orientação sexual do feto. Embora a genética possa desempenhar um papel, a sexualidade é complexa e não pode ser reduzida a um único fator. Bom, adorei. Isso que eu concordo com isso. Então, digamos que a ciência tem fatos que não pode se limitar somente à genética. Então, a orientação sexual de qualquer um engloba muito isso, né? Tanto os fatores, mas o que fatores genéticos podem influenciar, certo? Só que ainda assim, eu acho uma maneira muito errônea as pessoas não quererem um filho LGBT e tratarem ele durante toda a vida com desprezo e, de certa forma, propagando um preconceito. Desculpa mesmo, mas se tu acha que tratando teu filho ou algum ente da tua família mal ou com preconceito, tu vai, não sei o que tu acha, né, mas vai que tu acha que tu vai conseguir, digamos que, tipo, essa pessoa não vai ser LGBT porque eu não quero. Vem cá, querido, vem cá. Não é assim, sabe? Não é assim. Acho que muitos LGBTs queriam que fosse. Que você decidisse que não queria ser. Porque isso é uma luta que muitos enfrentam. Muitos. Eu acho que, e quantas vezes, meu Deus. Não só eu, mas muitos LGBTs já pediram a Deus, achando que estavam cometendo alguma atrocidade, algum pecado, só por ter uma orientação sexual da grande maioria da sociedade.
amor de Deus deve ser... Eu acho, né? JP, eu acho que ele é bem mais do que minha orientação sexual. Acho que a palavra deve ser aplicada nos atos, nas ações, em minhas atitudes, em quem eu sou para a sociedade. Mas não por minha orientação sexual. Porque ela deve influenciar tanto em quem eu sou. É isso que eu acho. De grandes figuras LGBTs que são cheias na sociedade e no Brasil, eu quero falar de umas que, digamos, que foram abertamente e que com certeza impactaram positivamente. De verdade. Além de muitas figuras LGBTs que a gente pode citar aqui, que são presentes e são vivas e que levam o nome LGBT, levam a comunidade LGBT, em sua bagagem na internet, levam em quem são e propagam mostrando que ser LGBT nada mais é do que uma orientação sexual. E não em uma pessoa. Sabe? Tipo, não é por ela ser LGBT que ela vai fazer determinadas ações. Estereotipar. Entendeu? Porque, é só orientação sexual. E quando eu falo isso, não é que eu sinta vergonha, mas é que no final, pra mim, é tão nítido isso. Só que pras pessoas, não. Por isso que eu tenho que deixar tão claro isso, mesmo isso sendo tão óbvio. Então agora eu vou falar figuras importantes. Divas maravilhosas, que nem a nossa querida Frida Kahlo, a artista mexicana bissexual conhecida por suas pinturas e sua relação com Diego Rivera. Ai, minha gente, até hoje eu penso em tudo dessa mulher, meu Deus. Tanto as pinturas quanto a vida pessoal dela, que foi bem... né, quem sabe sabe. E também na carta que essa pobre fez. Oh, meu Deus, carta linda. Harvey Milk, de 1930 a 1978. Primeiro político assumidamente gay e eleito nos Estados Unidos da América. Boom! Se Trump souber de uma dessa, ele morre. RuPaul, 1960, e graças a Deus a diva ainda tá viva. Criador do RuPaul Drag Race, que popularizou a cultura drag no mainstream. E eu acho isso muito bacana, a cultura drag ter se popularizado tanto, de hoje ser vista realmente como uma expressão mesmo, sabe? Tipo assim, é muito maravilhoso, é muito libertador, sabe? Que as pessoas estão sendo elas mesmas de fato e de verdade. Temos drags maravilhosas que a gente pode citar aqui. Eu vou citar a maior do Brasil. A maior do Brasil é a Pablo. Pablo, obrigado por ser tão grandona e ser tão foda. Eu até compartilhei em um dos blogs meu quanto a Pablo é foda, minha gente. Foi num vídeo meu de viagem que eu vi até héteros mesmo, héteros assim, de verdade, gente. Héteros de mentira, mas homens héteros casados, escutando a Pablo em seu novo álbum, e eu fico muito feliz por isso, o tanto de coisa que ela conquistou. Tem o Elliot Pave, de 1987, tá até hoje vivo. É um ator trans que usa sua visibilidade para defender direitos LGBTQIA+. Tem muitos atores LGBTs que a gente pode citar aqui, muitas séries maravilhosas que tem aí pelo mundo que mostram LGBTs que meio que propagam debates, propagam informação e que dividem muitos lados e as nuances da comunidade LGBT diversas, né? A gente tem séries que são, de certa forma, que confortam mais o coração, como por exemplo Red Stop, e tem séries que trabalham isso com mais intensidade sobre esse LGBT, como por exemplo quando trabalha a parte sexual, como Sex Education, como trabalha a relação do protagonista gay da gente, né, o Eric, com os homens, da menina, esqueci, perdão, gente, que ela é lésbica, e que trabalha ainda com mais intensidade, que acho que eu vou falar, Elite. Gente, trabalha com tanta intensidade que... com tanta putaria, sinceramente, pelo amor de Deus. Bom, agora vamos pra lá. Por que a sigla LGBT? Eu sei que a sigla LGBT foi alterada, eu sei, e eu me lembro que acho que foi no vídeo do Cleb Damas que ele tava falando sobre que na época, há um tempo atrás, muito tempo atrás, né, era GLS, e tinha toda uma questão estrutural e machista que precisava ser modificada para que não tivessem mais preconceito na comunidade e tal. Então, nos anos
70 o termo gay era usado para toda a comunidade, eu fui ver, mas lésbicas e bissexuais começaram a exigir visibilidade própria, ou seja, muitas pessoas diziam você é gay para qualquer tipo de sexualidade. Então, a partir de 1990, a sigla LGBT foi consolidada. Atualmente, a sigla expandiu-se para incluir o Q de queer ou de questionando, o I de intersexo ou A de assexual e o mais para outras identidades. Eu até coloco o P aqui porque eu vi que foi uma das coisas que é pansexuais. É pansexuais. É pansexuais. Pansexuais. A sigla reflete a diversidade da comunidade e a necessidade de reconhecimento. A primeira parada LGBT foi em 28 de julho de 1970, em Nova York, marcando o aniversário do ano dos motins de Stonewall. O evento chamado Crystal Stream Liberation Day March reuniu centenas de pessoas que marchavam contra a violência policial e pela igualdade. E desde então, o dia da comunidade LGBT é que dia? Dia 28 de junho, exatamente. E as paradas se espalharam pelo mundo, né? Isso a gente sabe, foi depois dessa primeira inicial e maravilhosa e grandiosa parada LGBT que foi se expandindo realmente para o mundo. E a gente sabe que tem muitas paradas pelo Brasil, pelo mundo, por Nova York, por todo mundo tem direto. E é realmente maravilhoso saber que nossa comunidade conquistou tanto. Hoje tem muita visibilidade, quer você queira ou não. E alguns fatos curiosos que eu pesquisei sobre a comunidade LGBT que eu trago para vocês é que eu não sabia que a bandeira do arco-íris foi criada por Gilbert Barton em 1978. Originalmente tinha 8 cores e cada uma representava alguma cor. Eu não sabia. Inicialmente, o vermelho ele representava vida e o azul representava harmonia. Eu não pesquisei cada cor, mas eu fiquei muito... achei um fato interessante para trazer, porque eu não sabia nem por quem tinha sido inventado e nem qual era inicialmente a intenção. Países com casamentos igualitários. Eu vi que na Tailândia, esses dias houve uma lei que permitia casamentos homoafetivos e foi muito lindo de ver, saber que as pessoas podem finalmente serem felizes com seus parceiros que elas tanto amam, uma coisa que é tão mínima que se torna tão grandiosa. Para nós é uma conquista realmente essa, que a gente pode ser feliz com quem a gente ama. Então, mais de 30 países já legalizaram o casamento entre pessoas do mesmo sexo, sendo a Irlanda o primeiro em 2001. Acho esse fato muito interessante, muito agregativo para saber, para toda a comunidade LGBT saber. Drag queens e reis. A arte drag tem origem no teatro elisabetano, quando homens interpretavam personagens femininas. E até hoje é propagado, né? Muitos criadores de conteúdo ainda propagam, digamos que aqui e ali, né? Digamos que compartilhando a cultura drag. De certa forma, eu tenho muitas divas maravilhosas que posso citar aqui, como a Nath Hills, tem outra querida que eu também sigo no Instagram, eu esqueci o nome dela, inclusive a Nath é perfeita, tá? Ela é meio simpatia, vocês precisam conhecer a Nath. Vamos em Stonewall, ainda existe. O bar de Stonewall, onde ocorreu os motins em 1969, foi transformado em um marco histórico nos Estados Unidos. Estados LGBTs, existem monumentos dedicados a figuras LGBTs, como Alan Turing, que tem um estátua de manchas no Reino Unido. Bom, gente, agora estamos no último tópico, que é sobre a expectativa de vida. Eu acho isso um fato muito interessante, porém triste, só que ainda assim a gente tem que falar ele antes de concluir. Eu sei que é um tópico muito sensível, só que... Bom, pessoal, a gente sabe que a condição de vida de qualquer um, Bom, pessoal, a gente sabe que a expectativa de vida de qualquer um varia diante a saúde, ao país que você está, obviamente, né? Inicialmente, na verdade, a saúde que ele oferece, mas qual foi o terceiro agora que eu estava no segundo, não entendi. A sua condição social, a sua posição social, né, que no final adequa a isso. Mas estudos mostram, né, que LGBTs, digamos que tem uma taxa de expectativa de vida bem mais reduzida diante a todo o preconceito que é propagado, para as pessoas LGBTs, e a gente sabe que as taxas mais altas são sim a de suicídio e a de violência e a falta de acesso com os cuidados médicos para a comunidade LGBT. Então eu acho isso muito voraz e muito importante de se falar realmente aqui no vídeo. Bom,
Embora não exista uma média única para todas as pessoas LGBTs, algumas pesquisas sugerem que LGBTs podem ter uma expectativa de vida reduzida em comparação à população hétero, obviamente, da população em geral, de certa forma, especialmente em regiões onde há altos índices de violência e discriminação. Um estudo no Canadá de 2019 indicou que homens gays e bissexuais vivem em média 8 anos a menos do que homens héteros. No Brasil, a expectativa de uma pessoa trans é sério, isso é avassalador, é apenas de 35 anos. Esse fato eu acho horrendo, porque ele não aumenta nunca. E até hoje a pornografia trans é a mais assistida. Olha a pura hipocrisia. Enquanto a média geral da população brasileira é cerca de 75 anos. Nos Estados Unidos, pessoas LGBTs apresentam maior risco de doenças cardiovasculares e suicídio, impactando a longevidade. Expectativa de vida do grupo. Pessoas gays e bissexuais enfrentam riscos mais altos de doenças cardiovasculares, depressão e suicídio devido ao estresse de minoria, preconceito e rejeição. Taxas de HIV e AIDS ainda são uma preocupação, especialmente entre homens gays e bissexuais, embora os avanços médicos tenham reduzido o impacto das doenças. Pessoas lésbicas e bissexuais. Estudos indicam que mulheres lésbicas falei errado, têm maior propensão de doenças cardiovasculares e obesidade, possivelmente devido a menor taxa de consultas médicas preventivas. Sofrem maior risco de violência doméstica e sexual, o que pode afetar sua saúde física e mental. Pessoas trans e não binárias. A expectativa de vida das pessoas trans é mais baixa, especialmente na América Latina, devido à violência extrema, em um relatório da ONG Trans. Monitoring mostrou que o Brasil, México e Estados Unidos lideram o assassinato com pessoas trans. Gente, que horror. O suicídio de pessoas trans é até 8 vezes maior do que o comum, do que na população em geral, especialmente quando há rejeição familiar. É perceptível que a história da comunidade LGBT é rica e complexa e marcada por lutas e conquistas. Eu não sei se foi perceptível para você, mas é assim. Pessoas LGBTs foram importantes para a ciência, para a política, para a sociedade de toda forma geral e para muitos avanços tecnológicos. Eu espero que, tendo passado tantos exemplos de figuras tão importantes para a sociedade, e eu sei que eu esqueci de citar muitas, mas passando exemplos, passando fatos tão tristes como a expectativa de vida, mas também fatos sobre as lutas desde a antiguidade da comunidade até hoje, mostrem e evidenciem para você com fatos que sim, nós merecemos respeito. E orientação sexual nada mais é do que algo individual de uma pessoa e não diz sobre você. Então, não é você que precisa aceitar fulano, cicrano. Só a pessoa precisa se aceitar. Espero que esse tenha sido um bate-papo maravilhoso e que você tenha gostado do vídeo. É isso, pessoal. Beijão, tenha um ótimo dia. Não esqueça de estar sempre olhando na playlist, tá? Tem uma playlist que se chama Bate-Papo LGBT e sempre tá lá todos os episódios e tudo que vocês quiserem. Mais uma vez, relembro, vocês podem aqui nos comentários e comentar alguma pergunta aí lá no meu DM do meu Instagram, certo? E não esqueça de dar like, curtir, comentar e ativar o sininho das notificações, ok? Amo vocês. Até a próxima. Fui.